certeiros aí que eu vou fazer. Vou levar pra minha casa. Não, você vai receber uma... Ah, eu vou? Em alta Ah, qualidade, pô, pra aí você beleza. postar. Eu fiquei mais tranquila agora. Falei, pô, vou ter que colocar cobaia. E Fiquei com medo, né? pra cá. E te resgatar a você mesmo. A mim mesma. A gente já tava conversando aqui em office, você tá morando em São Paulo faz o quê? 5 anos já? São 6 anos, Eu cheguei, na verdade, pra morar em São Paulo em 2016. Eu cheguei vindo pra São Paulo em 15, e aí eu fiquei instalada de 16 pra cá, assim. Então, Você é da onde? Eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, e cresci, né? Fui criada em Araguaína, no interior do estado do Tocantins. Fica no norte Fiz do um estado. show lá já. Longe Araguaína. pra Longe. caramba, né? As Ana Vitória são de lá, né? Sim, as meninas são de lá, o Henrique e Juliana é de lá do Tocantins também. Sim. O Paulo galera. Vieira é de lá? Ele é do Tocantins. Araguaína foi aquela viagem que a gente fez que todo mundo na volta comeu e passou mal, lembra? Que a gente contou essa história Caralho. aqui? Foi- não, mas não comemos lá. Não. Ah, Eu tô você falando, saiu a de gente- lá e passou A gente fez um show lá, pegamos uma tá. van, fomos até Tocantins, fomos até Palmas, pra Ah, pegar tá. um voo pra cá. Entendi. Quando a gente chegou em Palmas, a gente comeu. E aí, essa comida fez mal pro... Vários humoristas uma que galera. passaram aqui e contaram essa história. Então, eu tô, É uma história Cara, recorrente. eu tô entendi. pontuando ela. entendi. Foi esse show. O show de Araguaína. Não, mas falam Acontece, que estrada é Araguaína isso, né? tem o pôr do sol mais lindo do mundo. Cara, é surreal, de verdade, assim. É um dos lugares do Tocantins, assim. O Tocantins, de modo geral, né? Tem Jalapão, né? o Jalapão. São lugares que realmente são muito abençoados, assim, de beleza. Acho que por estar ali muito no norte, né? No mapa, no modo geral, ali passando pelo trópico. Então, eu acho que, além de ser muito quente, né? É um lugar extremamente quente. É um lugar que também tem muita preservação ambiental. Acho que é pouco explorado, graças a Deus, né? Então, Sim, ótimo. existe uma necessidade de preservação, inclusive. E é bem bacana, assim. Araguaína, das 5 horas pra frente, você consegue contemplar um pôr do Que sol incrível. realmente muito O bonito. lago e tudo mais. Lá né? na Via Lago, É, caramba. Eu sempre vejo foto e falo, um dia eu vou visitar. É bem legal. É, você Eu falou que recomendo. nasceu em Goiânia. Sua família Isso. morava lá ou eles estavam por É. acaso em Goiânia e você nasceu Não, lá? então, a minha mãe... Tá passando. Não, na verdade, assim, a família da minha mãe é de Minas, só que eles migraram pro Tocantins há muito tempo, quando o Tocantins ainda era Goiás, né? Porque o Tocantins foi dividido em 88. E aí minha avó e meu avô foram pro Tocantins na intenção de fazer, né? Carreira, com vendas, com comércio. Era tudo muito, muito pouco explorado na época. E aí minha mãe morou a adolescência toda lá, em Araguaína. E aí foi pra Goiânia, porque na época era a capital mais próxima da cidade de Araguaína, pra poder fazer faculdade. E aí ela conheceu meu pai lá e casou, e aí eu nasci. Só que aí no meio do caminho, por volta de 8 anos, que eu tinha mais ou menos, minha mãe voltou pra Araguaína. Uhum. E aí eu cresci lá, né? Com 9, 10 anos, eu comecei a morar lá e desenvolvi minha vida por lá. Até meus 15, 16 anos foi quando eu fui embora. Mas você já era bem ligada à música, assim? Então, na verdade, não, assim, eu fui descobrindo isso. Lá no Tocantins mesmo, quando eu cheguei no estado, eu já gostava bastante de arte, assim, mas eu não tinha, como eu era muito nova, né, 8, 9 anos, eu não tinha muita ideia do que eu queria exatamente. E nessa coisa de curiosidade de criança, assim, minha mãe me colocou numa escolinha de teclado na época, e eu me interessei bastante pelo instrumento, consequentemente aprendi a tocar violão, autodidata, e aí fui desenvolvendo a vontade de cantar e de viver de música, assim. Com 15 anos eu já tinha essa certeza, assim, que eu queria viver de música. Foi autodidata cantando? Total, Caramba, total. cara. Foi por conta do instrumento. Eu tocava o instrumento e sentia a necessidade de cantar. Mas, E as pessoas gostavam, no geral, mesmo de forma muito amadora, acabavam chamando atenção, assim. E eu falei, cara, eu quero viver disso aqui, sabe? Eu queria aprender mais. E aí eu comecei a me empenhar, comecei a ficar muito focada, né? Ia pra casa, pegava instrumento. Sabe aquela época das revistinhas? Você comprava, tinha Renato Russo, tinha, Zélia Duncan, Cássia Eller. as cifras, As assim, cifrinhas Titãs, e... Capital Titãs, Capital, exatamente. E não era aí, o fui Cifra embora. Club ainda. Não tinha Cifra Club ainda. Era a revistinha mesmo. Vintage, né? A gente não nasceu ontem, né? Tá foda. E a batida, tudo você pegou sozinha? Tudo, cara, tudo. É que assim, eu achava muito legal essa coisa. Eu me desafiava muito, né? Quando menina, assim. Eu achava que era massa, assim, poder chegar na escola e mostrar uma música, né? E a MPB nessa época era muito forte, muito presente, né? Na vida da gente. Então, eu escutava muito Cássia Eller, Cazuza.
E eu queria aprender a tocar aquelas músicas. E aí eu comecei a realmente me colocar à prova diariamente. Assim, eu ficava horas em cima do violão, tocando e tentando aprender as músicas e cantando e tal. E aí eu entendi que eu tinha que aprimorar, né? Mas sempre de forma amadora e muito autodidata, porque eu não tinha referência em casa, né? Minha mãe não tocava, meu pai não tocava. Eu tenho 2 irmãos. Na verdade, tenho 3, são 2 meninas e um menino, só que a menina nasceu depois. E aí, tipo, meus irmãos nunca foram muito apegados a essa coisa da arte, assim, de música. A minha irmã, mais um pouquinho, mas também não enveredou pra área da música. Você foi a única que foi A única, é. E as suas primeiras referências, então, eram de MPB e rock? Não MPB, era rock. Não, sertanejo também. Sertanejo era sertanejo mais raiz, né? Mais modão, assim. Tinha o Parada Dura, Chico Rei Paraná. Tinha o Carreiro e Pardinho, que é moda raiz mesmo, assim. Uma galera, né? Os medalhões da música sertaneja que a gente fala, né? Que é Giovanni, Christian Ralph, João Paulo e Daniel, Zezé de Camargo e Luciano. E vai embora. Essa era a referência que eu tinha até então. E aí eu comecei a misturar esses ritmos, porque acaba que minha mãe gostava muito de MPB, meu pai gostava muito de música sertaneja. A família do meu pai é todo do interior do estado de Goiás. E eu gostava de rock, conheci o rock, né? Não tinha muitas referências, então comecei a escutar rock. E aí você vai criando repertório, né? A hora que você vai pro bar, vai colocar isso à prova. Sim, eu comecei a cantar no bar, tinha 15 anos, mais ou menos. Você não passou por aquela fala clássica da família? Por que você não vai pra uma profissão mais... Não, isso sim, né? Acho que todo mundo que vive de música... mais certa, né? Então, minha mãe não botava muita fé, não. Minha mãe achava que era bagunça, né? Resenha, bagunça. Só que eu levava a sério, porque eu queria muito mostrar um domínio daquilo, né? E, na verdade, acho que é muito da minha personalidade mesmo, assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de aprender de tudo um pouco. E nessa época eu entendia que queria mostrar isso para as pessoas e comecei a trazer repertórios e tal. E aí comecei a ser chamada para fazer esses barzinhos. Nada para ganhar dinheiro, obviamente, né? Você chega lá, você ganha R$100, R$200. Nada que... Toca 4 horas. Isso. Uhum. E aí minha mãe falava, não sei, você não vai virar nada, tal. E sempre na época, inclusive, falou, você tem que fazer uma faculdade, precisa fazer uma graduação. Aí eu fiz faculdade de comunicação, sou formada em publicidade. Que legal. Você tinha de criança algum sonho? Porque a gente, quando é criança, pensa, né? Coisas tipo assim, você é veterinário ou astronauta, né? Cara, eu gostava muito, eu gosto muito de esporte, né? Na época eu fui uma menina que fui criada no interior, então essa vida da garotada de hoje é muito louca pra mim, assim, eu fico vendo, né, as meninas, crianças no tablet, celular o tempo inteiro, e não foi uma realidade pra mim, óbvio, né, na época não existia isso, e eu gostava muito de andar de bicicleta, de jogar bola, eu jogava muita bola, então na época que eu tava na escola, eu era muito empenhada, assim, com vôlei, com futebol, né, com handball. Eu queria ser atleta. Na minha cabeça, até meus 9 anos, na minha cabeça, eu queria ser atleta, assim. E aí a música me chamou, assim, me arrebatou. E até hoje eu gosto muito de esporte, mas a música tomou um lugar muito especial, assim, na minha vida. Muito legal. Muito E aí massa. você começou, você tava falando que você tava nos barzinhos, tocando. Isso. Você tava com quantos anos aí? Ali eu devia ter uns 14, 15. Foi bem nesse período de adolescência, assim, que eu comecei a descobrir a minha vontade de trabalhar com música mesmo. Porque eu fazia bar e, cara, eu cantava de tudo, né? Eu cantava, Eagles, cantava The Cranberries, eu cantava Alanis Morissette, cantava Bruno Marrone. Four Non Blondes? Four Non Blondes, e a galera pirava e eu falava, nossa, que legal, acho que eu quero viver dessa parada aqui. Cássia Eller, quando eu cantava Cássia Eller, o pessoal adorava. E eu falei, cara, adoro, eu quero viver disso aqui. E aí eu comecei a realmente amadurecer a ideia de viver de música, de trabalhar com música mesmo. Na escola o pessoal te apoiava? Olha, na verdade, sempre tinha feira cultural, né? Feira de ciências. Volta e meia você tinha um trabalho na escola que você podia fazer colocando música, eu sempre aderia muito a isso. Mas como eu não tinha muita vivência de instrumento, eu tinha outras colegas na sala que faziam SESI, por exemplo. O SESI é uma grande escola de formação de instrumentistas, de artistas, cantores. Só que é uma escola bem erudita, né?
Tanto que o pessoal que geralmente sai do SESI é formado em violão clássico. E tem Música toda aquela popular. parada. Música popular. Então, tinha uma galera na minha escola que tinha um pouco mais de vivência nesse sentido. Então, acabava que eu ficava mais tímida. Mas eu acabava usando das minhas ferramentas, do que eu sabia, que eu tinha aprendido a tocar sozinha. E acabava fazendo alguma coisa na escola também. Mas você já compunha nessa época, não? Eu comecei a escrever nesse período, assim. Adolescência, né? A gente se apaixona e tal. E eu levava isso pra casa. Adorava escrever músicas pra falar sobre as minhas desilusões amorosas. E isso foi bom pra eu realmente trazer pra mim uma possibilidade. Cara, eu consigo fazer alguma coisa, né? Escrever alguma coisa. Mas, na verdade, eu fui aprimorando isso ao longo do tempo, óbvio. E comecei a, de fato, fazer disso uma profissão bastante tempo depois. Assim, acho que uns 6, 7 anos depois que eu já tava cantando, assim. Nesse período você ainda foi pra faculdade. Isso, fui. Eu entrei na faculdade Publicidade e muito propaganda. nova. Eu saí do ensino médio, eu tinha 15 para 16 anos. Nossa, E- que nova. Eu saí muito nova. Eu Foi entrei. adiantada? Então, eu entrei muito nova na escola. Minha mãe, eu tinha, sei lá, 1 ano, minha mãe não queria me colocar em creche. Na época, ela tinha um certo receio de me colocar em creche. Ela me Vou colocou- pôr na faculdade. Foi tipo isso. Ela me colocou na escola e eu comecei a desenvolver. Aí a diretora da escola falou: não, deixa ela tá passando de ano, tá aprendendo. E aí eu fiquei, eu não reprovei. E aí, com 15, 16 anos ali, mais ou menos, eu terminei o 3º ano. E aí foi quando a minha mãe falou: não, você tem que fazer uma faculdade. Eu já gostava de cantar, mas eu não tinha ainda uma solidez, assim, né? Tipo, cara, vou viver disso. Minha mãe falou: não, como que você vai viver disso? Tá louca? Você vai pegar o violão, vai sair cantando pelos bares aí. E foi bem o que eu fiz, né? Sim, mamãe. No final das contas. É. Então, pois é. Aquela cena, né? Você tá pensando que você vai sair, corta a cena, a pessoa... É isso. E eu comecei a fazer faculdade de publicidade. Eu prestei alguns vestibulares, fiz jornalismo, fiz publicidade, fiz relações internacionais. Enveredei para algumas... Sempre na área da comunicação, de humanas, assim, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sentia que eu tinha As mesmas afinidade. coisas que você. É. No vestibular. Publicidade e propaganda, rádio e TV, É, relações internacionais, É. comércio exterior. Eu queria uma coisa assim. relações públicas. É. Eu queria super isso, assim. Eu entendia que aquilo era o que mais se aproximava do que eu queria fazer, que era comunicar através de música. Mas a faculdade de música, eu queria muito fazer, mas eu acredito que dentro do nosso país isso é muito ruim, né? É uma graduação que não te aproxima tanto da música popular, de fato. Eu acho que você fica muito mais naquela coisa de música clássica, erudita, né? Não te aproxima tanto. Eu acho isso ruim, porque eu acho que os artistas, tem tanto artista incrível que poderia ter uma graduação na música, né? Sim. Eu, particularmente, por exemplo, eu não sabia... na verdade, até hoje, eu não sei ler partitura, de fato, assim, aprofundadamente, assim. E pra entrar, você precisa já ter esse conhecimento. Sacou? E aí, porra, mas não necessariamente pra você fazer música, fazer sucesso e cantar músicas que as pessoas querem ouvir. Então, acho que esse degrau, essa distância aí, coloca a gente numa situação meio... vou ter que tentar outra coisa, sabe? Foi bem comigo o que aconteceu, assim. Falei, porra, vou fazer publicidade. Na verdade, eu fiz jornalismo e publicidade, finalizei só publicidade e propaganda. E aí, paralelo, fazia faculdade e à noite fazia bar. Faculdade e bar. Então, eu vivi Na nessa... loucura. É. Mas você gostou da Loucura facu? boa, né? De Faculdade, publicidade? bar... Não é diferente que todo mundo gosta. É verdade. O pessoal da faculdade geralmente faz que a isso, galera mas eles vão pra beber. Vai pro bar pra matar a aula, na verdade. Então, eu terminava a aula à noite e ia pro bar cantar. E aí, comecei, na verdade, indo pra cantar pra ganhar bebida de graça, né? Eu ia lá, pagava cerveja, saía de lá Tô tonta fazendo e feliz. nada, né? Vamos cantar tô aqui. Deixa Pô, eu tu beber um canta aí. pouco. Eu estou aqui, a cerveja também? Olha a coincidência. Que coisa boa. Mas você Olha curtiu como- o curso, de fato? Porque